da bola e ela chegou à sexta-feira. Tudo bem, BZK? Boa tarde. Tudo bem, sexta-feira chegou, a Larissa ó, já meteu o pé, já tá na cestinha, já tá na lá na sexta, no embalo. BZK, hoje temos um programa de Paulistão A2. Esse final de semana tem rodada com Taubaté e também São José, BZK. Os times estão em situações diferentes, momentos diferentes aí no Campeonato Paulista. E a gente pode começar do Taubaté, né? Bom, Pedro Elias cobriu o treino do Taubaté porque amanhã tem Taubaté e Linense. O clima por aqui no Taubaté está leve. Não é difícil encontrar jogadores sorrindo e trocando aquela resenha entre si. E não é por acaso. O Burro está no G8 da Série A2 e vem de um empate no último minuto diante do Oeste. Deixar os atletas mais leves, né, para poder estar desempenhando o seu papel, porque a lucidez ela é tudo também no futebol. A gente fala muito de garra, de disposição, de correr, mas você tem que ter lucidez. E se você está com um problema e você cria um bloqueio e não consegue criar, né? Existe também a arte, né, do jogador, a parte técnica, né, que para desempenhar bem você tem que estar com essa lucidez, né, essa leveza, né, para poder desempenhar um bom futebol. E a gente procura fazer isso e os atletas também estão percebendo isso. Então a relação aqui de comissão técnica e jogadores é muito boa. E a gente procura fazer de tudo, assim, que nada de fora, né, venha aqui interferir e mudar esse nosso pensamento. E olha essas marcas no Alisson. Ele e todos aqui realmente levaram a sério aquela expressão de time de guerreiros. Não tem dividida perdida e o lema é acreditar até o último segundo. Por jogar no Sul, seu jogador raiz, que eles falam, né? Então acredito que isso faz parte de mim, né? Cresci assim, cresci numa família gaúcha também, meu pai raiz também. Então acho que dar o sangue, dar a vida dentro de campo sempre vai fazer parte de mim. Por mim não tem problema, se eu tiver que ralar todo o braço aí, fazer gol e dar a vitória para a equipe é o que importa. Time de homens de honra, de caráter, e o time tem corrido bastante até o final. Assim como foi lá contra a Ferroviária também, a gente saiu com um resultado negativo, mas a gente não parou de correr. E essa é a cara do nosso time também, a gente é um time guerreiro também, de muita força também. E sabe aquela fórmula de sucesso? A receita que tem de ser seguida? Pois no Taubaté todo mundo já sabe. Pontuar do jeito que der fora de casa e vencer no Joaquinzão. Mas é bom pontuar fora e agora a gente tem 2 jogos importantes dentro de casa que dá para trazer os 6 pontos aí. Bom, acredito que fora de casa é sempre complicado, né? A equipe mandante sempre tem uma força a mais que a torcida, então acredito que fora de casa pontuar é muito importante e dentro de casa, a gente com o apoio da nossa torcida, é muito importante também e conseguir os 3 pontos é essencial. Né? Aqui no Taubaté já pouco se fala em rebaixamento, mas apesar do bom momento do time na competição, existe um número mágico que o Burro quer atingir para ficar tranquilo na Série A2. A conta que eu faço, eu acho que é de 16 pontos pelo que está acontecendo aí. Acredito que mais 2 vitórias a gente vai poder sim, né, traçar aí um prognóstico diferente, pensar em algo a mais, né, na competição. O importante é que em todos os jogos, né, nós estamos entrando no sentido de procurar vencer todas as partidas, né? A gente aqui nunca pensou em rebaixamento, né? A nossa equipe sabe do potencial que a gente tem, então acho que a nossa meta sempre foi estar entre os 8. Então estamos ainda entre os 8, agora um jogo muito importante dentro de casa para subir um pouco mais na tabela, então acredito que a nossa chave sempre foi estar entre os 8 e buscar o acesso. O adversário da próxima rodada será o Linense no Joaquinzão. O Elefante da Noroeste vive má fase, enquanto o Taubaté mira o G4 da Série A2. Fazer o que a gente vem fazendo, só alguns ajustes para não sofrer mais gols, não sofrer muito e, se Deus quiser, sair com a vitória. Buscando as oportunidades, acredito que vai ser um jogo bem difícil para a gente, pela questão do Linense estar um pouco abaixo, né? Então vai ser um jogo bem difícil, mas acredito que, se Deus quiser, vai dar tudo certo, sair com os 3 pontos. O Taubaté que vem em 8º na classificação, o Linense está ali a uma posição da zona do rebaixamento, mas é enganoso, porque a pontuação é muito próxima dentro desse campeonato. O Linense não está tão atrás assim na tua pontuação, tem 7 pontos, o Taubaté tem 10. Então é um jogo realmente equilibrado, mas o fator jogar em casa acho que vai ajudar muito, ainda mais se eles continuarem nessa raça, nessa pegada que o Taubaté está tendo. Bora chamar o Antônio Carmo, então, que vai comentar um pouquinho mais da Águia e do Burro da Central para esse final de semana. Alô, meus amigos dos donos da bola, muito boa tarde, salve, salve. Chegou, hein, ela,
a sexta-feira e espero que você tenha aí um ótimo fim de semana que está começando. Sexta-feira ainda, dia de trabalho, os donos da bola levam para você informação e opinião. Quero mandar um grande abraço aqui para amigos que nos acompanham em Caraguatatuba, o Guto Santos, o Moacir, que são a liga que está se formando em Caraguatatuba de futebol, nova liga, vai começar o campeonato com 16 clubes no próximo domingo, o pessoal está trabalhando bastante. Obrigado pela audiência aí, viu, pessoal? Em Caraguatatuba, sempre nos prestigiando nos donos da bola. Bom, gente, Taubaté em campo amanhã, São José no domingo e os dois times do Vale vão para a metade do campeonato, 8ª de 15 rodadas a ser realizada nesse fim de semana. Então é o seguinte, Taubaté tem 10 pontos, joga em casa, recebe o Linense, 3 horas da tarde amanhã no Joaquinzão. Torcedor do Burro, não tem desculpa, hein? Prestigia o time do técnico Alberto Félix, a equipe vem de uma boa vitória sobre o São Bento, um bom empate fora de casa com o Oeste Barueri, precisa ganhar. Amanhã é aquele jogo que não tem desculpa, né? Foi como aconteceu com o São José quarta-feira. A vitória é fundamental e necessária. O empate é ruim, a derrota é péssima. Gera crise, né? Vide o vizinho São José. Então, Taubaté tem tudo. O Linense está ali na parte de baixo da tabela, antepenúltimo colocado, fazendo péssima campanha e o Taubaté tem tudo para conquistar um bom resultado amanhã. Já o São José tem pedreira, vai domingo, 10 da manhã, horário péssimo de jogo, enfrentar o Juventus na Rua Javari. Juventus vem super animado, deu da Ferroviária, ganhou do 15 ontem em Piracicaba, quarta-feira, quebrando a invencibilidade do Inhoquim e vai jogar em casa com apoio da torcida. São José tem que melhorar muito em relação ao que fez quarta-feira quando perdeu do Votuporanguense. Melhorar muito mesmo, para conseguir pelo menos um empate, ter uma sobrevida e seguir adiante no campeonato. Chegando a hora das definições e a gente acompanha tudo, tá bom? Boa sorte, Taubaté, boa sorte, São José e um ótimo fim de semana para você que nos acompanha. Valeu, Antônio Carmo. Bom final de semana para você também. Agora a gente vai falar do futebol feminino, mas vai falar de categoria de base. Teve seletiva de futebol feminino para o atleta cidadão em São José dos Campos. O futebol é a paixão de milhões de jovens ao redor do mundo. No Brasil, uma das principais portas de entrada para os clubes são as famosas peneiras. E a equipe josense feminina, junto com o atleta cidadão, está em busca de novos talentos. Dentro do futebol feminino, nós temos o objetivo de preencher as categorias 13, 15 e 17, com as peças que faltam para a nossa equipe competir as principais competições do cenário nacional e estadual. A concorrência é grande, até porque as atletas buscam realizar sonhos, e o papel dos avaliadores é lidar com esses sentimentos e emoções. A gente tenta criar um ambiente para as meninas para tentar tirar atenção, porque é claro que elas chegam aqui muito nervosas, a gente está lidando com sonhos, então no primeiro momento a gente tenta quebrar o gelo um pouquinho, vamos fazer o aquecimento com elas. E depois a gente dá a oportunidade também para ver a relação dela com a bola. Então ver a parte técnica, como que ela consegue conduzir, passar. E depois a gente cria situações de jogo. Então vamos ter a situação de 1 contra 1 e finalização a gol. E depois um joguinho reduzido para a gente poder também avaliar a questão tática das meninas. Quem já passou por esses testes é a meio-campista do Sub-17, Maria Clara. Foi maravilhoso. No primeiro dia que eu vi a postagem, né, eu já falei com a minha mãe, ela já me trouxe. Eu fiquei nervosa, porque jogar no São José é uma experiência única, né? Mas foi isso, tipo assim, eu sei a experiência das meninas, porque eu já tive no lugar delas, né? E hoje jogar no São José é uma experiência maravilhosa. A seletiva também promove o crescimento do futebol feminino, ampliando a visibilidade da modalidade e incentivando a participação de mais meninas no esporte. Temos atletas em diversas modalidades que atingem seleção de base, seleção adulta, e assim dá uma continuidade na carreira. Quem tem a ideia de viver do esporte, o atleta cidadão é uma ferramenta, um caminho muito importante. As peneiras são oportunidades valiosas, mas também podem ser momentos de aprendizado. Nem sempre a aprovação vem de primeira, e muitos jogadores passam por diversas seletivas até conquistarem uma vaga em um clube. Eu te garanto que essa é a parte mais difícil. Como você bem disse, realmente eu tive aí a oportunidade de passar pelo que elas passaram. Tive a oportunidade de ouvir sims e tive a oportunidade de ouvir não. E eu sei o quão duro pode ser esse processo, então para mim o que eu aprendo é como é que eu consigo avaliar isso. Então a nossa fala até para as meninas que talvez não vão passar hoje é que elas não desistam, né? Aqui não é o fim da linha, não é o fim da carreira delas, muito pelo contrário, elas estão começando. O São José é o único clube brasileiro feminino a ter um título mundial na galeria. Para o treinador Ivan, para ser aprovada, precisa ter talento para vestir a camisa que enverga o varal. Realmente, para a menina almejar entrar no São José tem que ter qualidade, tem que querer mesmo crescer no futebol.
mesmo na base, né, a gente joga o Campeonato Brasileiro, joga o Campeonato Paulista, temos alguns títulos também em nível regional, assim já figuramos no cenário nacional também entre a 7ª melhor equipe. Então é isso, para jogar aqui tem que respeitar a história, sabendo de que até que tenha um outro Mundial, ainda só a gente ostenta aí o título de campeão do mundo. Boa sorte aí para as meninas da seletiva do São José. É muito legal saber que também está reformulando a base aí, Sim. vindo forte também a base do Atlético Cidadão São José dos Campos, né? Bora pro intervalo? Já já a gente volta com mais Donos da Bola. Segura aí. Em um dos principais mercados do Brasil, na região metropolitana do interior do estado de São Paulo, está localizado o maior complexo de mídia, com 3 emissoras de rádio, líderes em seus segmentos, e a TV Band Vale, além de um portal. TV Band Vale, uma das maiores e mais tradicionais redes de TV aberta do nosso país, está presente em nossa região, Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e litoral norte do estado de São Paulo. Hoje conta com os maiores nomes e eventos da televisão brasileira. Sérgio Maurício e Reginaldo Leme na Fórmula 1 e nas principais categorias do automobilismo, Masterchef e muito mais. A TV Band Vale leva até você as notícias com agilidade e em primeira mão, com 5 horas e meia de programação ao vivo por dia, mostrando o que acontece em nossa região com muita interação com os telespectadores e dando voz à população. Band Vale. A Rádio Band Vale FM, com seu sinal em 102,9, tem a maior cobertura do interior de São Paulo. Ao todo, são 65 cidades, atingindo mais de 3 milhões de pessoas e 450 quilômetros de estrada. Bom gosto musical, conteúdo diferenciado, informações precisas e jornalismo qualificado. Nativa FM. A rádio que é referência em sertanejo e músicas românticas, tem a comunicação mais simpática do Brasil, líder absoluta em audiência há 16 anos, atingindo mais de 220 mil ouvintes. Muito mais jovem e super atual, uma marca forte, com atributos diferenciados e conectada nas novas tecnologias, principalmente com você. É aqui que De volta com os Donos da Bola, agora tá na hora de falar dos resultados e os jogos do Paulistão. No Paulistão, São Bernardo e Novo Horizontino ficaram naquele 1-1 sem sal nem açúcar no estádio 1º de Maio. Aos 39 minutos do primeiro tempo, a partida foi paralisada devido à grande quantidade de raios que atingiram o estádio. Após 40 minutos de paralisação, a partida foi reiniciada. Logo em seguida, aos 45, o volante Jean marcou o primeiro gol do confronto. Na segunda etapa, o atacante Hugo Sanches empatou o duelo já no finalzinho. E o Guarani, hein? Goleou sem dó o Água Santa no Brinco de Ouro da Princesa. Ainda na primeira etapa, com bastante espaço para finalizar, Natan foi quem abriu os trabalhos em um golaço de fora da área. Seguindo a mesma linha, João Marcelo, num chute colocado no ângulo, ampliou em 2-0. Aos 41, João Vitor pegou o rebote dentro da área para marcar mais um. Nos acréscimos aos 46, Deni Júnior recebeu sozinho na área e fez o quarto, fechando o caixão no confronto. E o jogo mais aguardado da rodada. Palmeiras 1, Corinthians também 1. O jogo começou com 30 minutos de atraso em função da chuva que alagou o gramado do Allianz Parque. Com a bola rolando, o Palmeiras abriu o placar com Maurício, mas Yuri Alberto logo empatou. Yuri esse que acabou sendo expulso do confronto no final do segundo tempo por simular uma falta. Lance polêmico. A glória do Timão veio com Hugo Souza, que pegou o pênalti de Estevão já nos acréscimos. Abrindo a 8ª rodada, hoje a Portuguesa encara a Inter de Limeira às 8h30 da noite. Amanhã é a vez de Botafogo e Velo Clube medirem forças. No mesmo horário, o Mirassol encara o Noroeste. Às 6h30, o pressionado Bragantino recebe o São Paulo no Nabi Abichedi. Já no domingo, mais 4 jogos. Às 4 da tarde, Novo Horizontino e Santos. No mesmo horário, o clássico campineiro entre Ponte Preta e Guarani no Moisés Lucarelli. Às 6h30, o Palmeiras visita o Água Santa no Mané Garrincha. E fechando a conta, tem Corinthians e São Bernardo na Neoquímica Arena às 8h30 da noite. Bom, não tem jeito. Comentários agora sobre o clássico aí, Palmeiras e Corinthians. O Estevão jogou muito bem, perdeu esse pênalti no final, mas teve o jogador do Corinthians que cortou a bola do rebote do goleiro, ele invadiu, então o VAR poderia ter usado a imagem para falar, olha, porque ele interferiu diretamente. O cara que invadiu a área
foi o cara que cortou. Se ele não afastou. tivesse participado do lance, tudo bem, invadiu, Tá. mas não atrapalhou em nada. Ele invadiu e ele que acabou afastando uma bola que talvez o Estevão ia pegar o próprio rebote. Então deveria ter voltado. E falando de Yuri Alberto, foi assim, um pouco juvenil a expulsão dele, porque ele fez o gol, deu uma voadora na bandeirinha, tomou amarelo. Depois ele tentou cavar uma falta, mas ele simulou muito. E o juiz deu amarelo por simulação, acabou tomando vermelho, uma expulsão totalmente evitável, vacilo do Yuri Alberto, mas o Palmeiras foi superior grande parte do jogo, só que não conseguiu converter em gols, teve 8 chutes a gol contra 4 do Corinthians, mas o Corinthians mais eficiente, chegou menos, fez a mesma quantidade de gols do Palmeiras, então esse empate aí é clássico, né? Clássico acaba sempre empatado, é um resultado comum, né? BZK, vamos atravessar a Dutra, vamos pro Rio de Janeiro, resultados e jogos também do Campeonato Carioca. Fechando a 8ª rodada do Carioca, o Sampaio Corrêa venceu o Madureira por 1-0 jogando fora de casa. Dominante, o time de Saquarema balançou as redes logo na primeira etapa, com gol do atacante Elias. O ídolo do clube saiu cara a cara com o goleiro Mota e marcou após uma bela cavadinha. No Raulino de Oliveira, o Volta Redonda venceu o Maricá por 2-1. Os gols do tricolor de aço foram marcados por MV e Fabrício converteu de pênalti. Enquanto isso, Jefferson descontou para o Maricá. O Glorioso sofreu, mas venceu o Nova Iguaçu por 1-0. Num duelo pouco movimentado, Kaique fez o gol da vitória alvinegra. Nesse fim de semana, 5 jogos movimentam a 9ª rodada. Amanhã, às 4h30 da tarde, tem Fla-Flu em pleno Maracanã. O Fluminense chega embalado após a vitória no meio de semana frente ao Vasco. E o Flamengo também segue numa ótima fase após uma série de vitórias no estadual. Às 7 da noite é a vez de Boa Vista e Portuguesa, ambos brigando na parte de baixo da tabela. Já no domingo, às 3h45, Maricá e Bangu medem forças. Às 4 horas da tarde, a bola rola no Engenhão para Botafogo e Madureira. Fechando o dia, às 7 da noite, o Nova Iguaçu encara o Volta Redonda. Bom, agora no Carioca, o que a gente falou, o que eu falei desde o começo do campeonato, que era Maricá na liderança, os times menores. Certo. Agora que voltou os jogadores, né, titulares dos times ali, as 4 primeiras posições já tem 3 grandes, o seu Vasco da Gama, o Flamengo e o Botafogo. Só o Fluminense está fora dessa, mas talvez daqui a pouco pinte aí também entre os 4 primeiros, né? O Campeonato Carioca, apesar de ser curto, né, de 11 jogos, é longo para os times pequenos, né? Sim. Porque, assim, até a 6ª, 7ª rodada, Maricá estava liderando, Volta Redonda ali. Agora tem mais meio campeonato para frente, né? Vai ficar complicado para eles. Olha, agora vamos falar sobre a aposentadoria. Vamos falar dos jogadores que se aposentaram e agora é a vez do Marcelão. Chegou a hora de um dos maiores laterais esquerdos da história do futebol pendurar as chuteiras. Marcelo Vieira da Silva Júnior deixa a modalidade com um currículo invejável e cheio de emoções. Saiu ainda garoto do Rio de Janeiro, vestiu a camisa e foi multicampeão com o maior clube do planeta. E retornou ao time do coração para erguer a taça mais cobiçada das Américas. Marcelo estava sem clube desde dezembro do ano passado, quando acertou a rescisão de contrato com o Flu. Vocês se lembram daquela discussão entre o lateral e Mano Menezes? Pois é, depois do episódio, o clima ficou insustentável. Nessa segunda passagem de Marcelo com a camisa do Flu, foram 68 jogos, marcando 5 gols e anotando 3 assistências. Mas a passagem ficou inesquecível com a conquista da Libertadores. E não tinha palco melhor para essa decisão. O Maracanã recebeu Fluminense e Boca Juniors. Germancano e John Kennedy fizeram a alegria dos milhares de tricolores espalhados pelo Brasil e pelo mundo. Criado em Xerém, Marcelo estreou no profissional em 2005 e logo caiu nas graças da torcida. Ganhou a posição de titular no Campeonato Carioca e ergueu o troféu do estadual daquele ano, sendo o melhor da posição. O Real Madrid, que não é bobo nem nada, já garantiu o moleque de apenas 18 anos. Nos merengues, permaneceu por 16 temporadas consecutivas, se tornando um dos ídolos do clube. Firmou uma parceria fechada com o português. Ninguém menos do que Cristiano Ronaldo. Ao lado de CR7, levantaram troféus como Champions League, Mundial de Clubes, campeonatos espanhóis e muito mais. Ao todo, 25 títulos com os madridistas, ocupando o posto de um dos capitães da equipe. Você quer mais? São 546 jogos, 38 gols e 103 assistências. Além do Flu e do Real, o
lateral atuou pelo Olympiacos da Grécia. Por lá são apenas 10 jogos, mas foram 3 gols. Retornou ao Flu para fechar uma trajetória de sucesso. Na soma das 2 passagens, Marcelo disputou 108 jogos, fez 11 gols e deu 6 assistências. Antes de se aposentar de fato, Marcelo virou investidor da SAF do América de Natal. E o futebol não vai sair da vida dele tão cedo. Enzo, filho do craque, brilha na base do Real Madrid. O atacante de 15 anos tem contrato com o clube merengue até o ano que vem e é tratado como joia. Marcelo ainda defendeu a posição na seleção brasileira por 8 anos. Participou das Copas do Mundo de 2014 e 2018 e conquistou o título da Copa das Confederações em 2013. Além disso, medalhista de prata nos Jogos Olímpicos de 2012 e bronze em 2008. Bora então para a lista de troféus. Só os ouros na galeria do craque. 2 campeonatos cariocas, uma Libertadores, uma Recopa Sul-Americana, uma Copa das Confederações, um Superclássico das Américas, 5 Champions League, 4 Mundiais de Clube, 6 campeonatos espanhóis, 2 Copas do Rei, 5 Supercopas da Espanha e 3 Supercopas da UEFA. Currículo invejável. E você me conta, vai deixar saudades, torcida? E aí? Sempre, né? Um atleta desse nível sempre deixa saudades. Eu acho que ele podia mais uns 6 mesezinhos ter jogado lá na América, né? Só já que o ele tchauzinho, investidor. né? Aquele tchauzinho pô, assim. ia movimentar legal lá pro time dele, ainda ia dar um up. Olha, pra mim o Marcelo tá na prateleira dos craques, BZK. Ele e o Roberto Carlos ali na seleção e na lateral esquerda, pra mim, são os dois dessa posição. Só essa quantidade de troféu que a Larissa falou e o tempo que ele permaneceu no auge ali no Real Madrid é muito diferenciado. Intervalo rapidinho? Bora! Daqui a pouco a gente já volta com mais donos da bola. Em um dos principais mercados do Brasil, na região metropolitana do interior do estado de São Paulo, está localizado o maior complexo de mídia, com 3 emissoras de rádio, líderes em seus segmentos e a TV Band Vale, além de um portal. TV Band Vale. Uma das maiores e mais tradicionais redes de TV aberta do nosso país, está presente em nossa região, Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e litoral norte do estado de São Paulo. Hoje conta com os maiores nomes e eventos da televisão brasileira. Sérgio Maurício e Reginaldo Leme na Fórmula 1 e nas principais categorias do automobilismo, Masterchef e muito mais. A TV Band Vale leva até você as notícias com agilidade e em primeira mão, com 5 horas e meia de programação ao vivo por dia, mostrando o que acontece em nossa região com muita interação com os telespectadores e dando voz à população. Band Vale. A Rádio Band Vale FM, com seu sinal em 102,9, tem a maior cobertura do interior de São Paulo. Ao todo, são 65 cidades, atingindo mais de 3 milhões de pessoas e 450 quilômetros de estrada. Bom gosto musical, conteúdo diferenciado, informações precisas e jornalismo qualificado. Nativa FM. A rádio que é referência em sertanejo e músicas românticas tem a comunicação mais simpática do Brasil, líder absoluta em audiência há 16 anos, atingindo mais de 220 mil ouvintes. Muito mais jovem e super atual, uma marca forte com atributos diferenciados e conectada nas novas tecnologias, principalmente com você. É aqui que acontecem os grandes... De volta com os donos da bola, bora falar da atleta mirim de BMX, que é campeã brasileira e sul-americana. Apenas 11 anos, mais um talento que já é de gente grande. Daniela Damasio, de Caçapava, vem colecionando conquistas expressivas, como o título brasileiro e sul-americano. Para ela, a inspiração vem de berço. A aura de atleta já estava no DNA. Então, meu pai começou a competir e quando eu nasci, eles me levaram para competir também, para treinar. E eu fui vendo e comecei a gostar, eu comecei a competir. Antes mesmo da Dani nascer, eu já vinha participando de várias competições. E quando ela nasceu, assim, quando fez 1 ano, a gente deu uma bicicleta do equilíbrio para ela, que hoje o pessoal chama de pré-bike, aquela bicicleta sem rodinhas e sem pedal. Mas foi assim numa brincadeira, numa expectativa dela aprender a se desenvolver. Ela começou a andar como brincadeira, andando no quintal de casa.
Depois, com o tempo, ela vinha me acompanhando nos treinos, andava um pouquinho, brincava bastante aí na terra com as crianças. E foi meio que no natural. E os resultados positivos custam caro, viu? Por aqui a Daniela não brinca em serviço. A rotina é puxada porque para ser campeã não tem jeito, ela tem que seguir focada. Quando eu volto do meu trabalho, né, a gente procura dividir os treinos em treinos de pista, treinos de academia e treinos de sprint, que são os treinos de aceleração que a gente faz na rua mesmo. Arruma uma rua tranquila, como ela é uma atleta que treina 6 dias por semana, geralmente descansa 1, ela tem que suplementar também. É bem difícil encaixar a escola e para treinar assim, mas quando dá a gente treina todo dia. E não é só o pai que acompanha a Dani nas competições. A mãe virou a fotógrafa oficial da filha. Mas aí você sabe, né? A mãe coruja fica com os nervos à flor da pele. É muito difícil, eu fico muito nervosa. Mas como eu tô dentro da pista fotografando, então eu não posso esboçar nada. Eu tenho que estar lá tirando foto, eu tremo bastante, perco muita foto dela porque acabo desfocando na hora e tento me controlar ao máximo. Deixo para comemorar depois. Ela é fotógrafa, ela fotografa algumas etapas do Paulista e ela gosta. Agora a Dani ganhou um apoio essencial, um novo parceiro, aquele patrocínio para ajudar nas pedaladas e desafios. A gente tem apoio de parceiro, mas apoio financeiro, a Pontes é a primeira parceira que a gente tem. A Pontes, eu acredito que é a primeira atleta de modalidade individual de uma categoria de base que eles estão apoiando. É muito bom essa ajuda, porque ajuda bastante a gente poder ir em outras competições. E o BMX trouxe muita coisa para a vida da atleta mirim. A Dani já conheceu muitos lugares ao redor do mundo graças ao esporte. E para conversar em terras estrangeiras, os pais dão uma ajudinha. Eu já fui para Aruba, para o Chile, para Colômbia, para os Estados Unidos, para Argentina. É meio difícil porque eles falam muito rápido, a gente não entende muito. Mas às vezes meus pais falam inglês um pouquinho, daí eles ajudam. E o principal desafio da Daniela neste ano será o Mundial disputado na Dinamarca. Além da competição em si, outro obstáculo são os custos de uma viagem até a Europa. Envolve passagem, hospedagem, alimentação e quando a gente fala dos Estados Unidos, a gente está falando em dólar. Esse ano, como vai ser na Dinamarca, a gente está falando em euro. Então os custos são bastante elevados e a gente conta com o apoio de um parceiro que está dando um apoio financeiro e as demais empresas que tiverem interesse e puder colaborar com esse plano de desenvolvimento da Dani aí são muito bem-vindos. E eles querem fazer bonito na Europa. Participar de um mundial e ir bem pode ser um divisor de águas na carreira da atleta. Eu acho que vai ser bom, tem que treinar bastante. A expectativa para esse ano, como já é o segundo mundial que ela vai competir, chegar lá numa condição melhor técnica e fisicamente e também psicologicamente, que eu acredito que é muito importante. O atleta de bicicross, como é um esporte muito rápido de explosão, de 40 segundos, ele tem que estar com a parte psicológica e mental bem tranquila e bem desenvolvida, porque é um esporte que não permite erro. Muita habilidade, carisma, fofura e talento. A Daniela tem motivos para acreditar, o apoio vem de casa. Ela aprecia cada passo, mas sonha com novas conquistas. Eu acho legal continuar e vai ser muito legal se eu conseguir nas Olimpíadas. Olha, parabéns aí a Daniela, andando muito ali. Demais. Nossa futura promessa na BMX. É melhor ficar quietinho, eu não vou me arriscar nisso não, Você deixa não pra anda quem demais. sabe. Deixa Melhor. pra quem sabe. Ó, notícia fresquinha Oi. aqui, ó. O Taubaté acabou de anunciar Matheus dos Santos Batista, 29 anos, centroavante que estava defendendo a equipe do Monson FC da cidade de Porto Alegre, jogou contra o Grêmio. Jogou contra o Grêmio. E aí ele já tá na cidade aí, vai ser anunciado aí, só esperando a liberação da documentação. Passou pela Ferroviária também aqui no estado de São Paulo. Top demais, mais um reforço do Burrão pro restante do Paulistão. Agora vamos chamar o nosso reforço da casa, Fernanda Belo. Tudo bem, Fê? Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Daniela fera, hein? Que legal.
Arrisca? Você se arrisca também ou deixa quieto? Não, já falei que do esporte a gente vai ficando só de ladinho, a gente assiste e prestigia só. Então vamos de jornal, então. Tchau, tchau. Tchau, Tchau, gente. Vamos